Bom, muito bem. Então vamos dar só uma revisada rápida no que a gente fez da última vez. Vamos colocar nossos neurônios para funcionar. Tá? Entendeu? Bom, a gente estava definindo uma rede neural artificial e o elemento básico de uma rede neural artificial é o neurônio. Então a gente queria entender o neurônio. O neurônio matemático, tá? Não é o neurônio real biológico. O neurônio matemático tem várias partes, e uma delas que define realmente o neurônio que você está falando é a função de transferência. E uma que a gente estava estudando da última vez, que é uma função de transferência interessante, é a função de transferência sigmoide. Então vamos lá. Redes neurais. O neurônio e com função de transferência sigmoide. O que era isso? Bom, era basicamente a funçãozinha f, e eu vou colocar f de z para não confundir com os x e y, que eram as entradas, igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos z, não é isso? Certo? Era uma função desse tipo aqui. Se você plotar em função de z, você vai ver que ela é uma função assim. Deixa eu fazer de outra cor para ficar didático. Era uma função assim, uma coisa desse tipo, certo? Aqui vai para o infinito e aqui vem do menos infinito. Aqui é 0. Certo? Essa é a função, mais ou menos isso, tá? Não ficou muito bom, mas... E aqui é 1. Aqui é a altura do 1, aqui é o 0. Então é uma função que, à medida que... Próximo do 0 ela é soft, ela é smooth, ela não passa do 0 para o 1 de repente, ela passa gradualmente, com essa desse jeito aqui, gradualmente. E... é dada por essa expressão aqui. Esse era o nosso neurônio. Acontece que o nosso neurônio, ele não é função de uma variável só, ele não é função de z somente, mas ele é função de várias entradas. Para facilitar a nossa vida, vamos começar com 2 entradas somente. Então, a gente tinha uma entrada x1, eu vou botar um vetor x, tá? Vetor x. Não vou usar essa notação de físico, não. Vou usar a notação de adulto. Vou fazer o seguinte... Toda vez que eu fizer isso aqui, senhores, que é o x negrito, digamos assim, é que não dá para fazer negrito na lousa, só ficar fazendo assim vai ficar muito feio, né? Então, toda vez que eu usar o x, que parece x bold, x negrito, é porque é um x vetor, tá bom? Que vai ser x1, x2, até xn, e dependendo de quantas dimensões n é o nosso problema, ou seja, de quantas entradas nós estamos falando. Nesse exemplo específico aqui, eu vou estar falando, para a gente começar devagar, eu vou estar falando de x1 e x2. Então nós temos 2 entradas, x1 e x2. Esses são os inputs do nosso neurônio. Como só para a gente começar, mas isso que nós estamos falando agora é genérico e depois, mais tarde, a gente vai subir para n dimensões. Bom, no de 2 dimensões... a gente tem que ter um jeito de colocar essa informação de 2 dimensões no lugar dessa única variável aqui. A função de transferência, apesar dela ser de uma variável só, de ser de z por sua vez é uma função também. O z também é uma função e é função de x. Então, se eu escrevesse de outra forma, vou escrever a mesma coisa diferente, tá? Vou escrever só para ficar matematicamente claro o que nós estamos fazendo. Em vez de escrever f de z, eu vou escrever que é f de z de x vetor. Feio esse x vetor, hein? Peraí. F de z de x vetor. Que por sua vez então fica 1 sobre 1 mais e elevado a menos z de x vetor. E o que é esse... Ops, isso aqui ficou feio também. E o que é esse z de x vetor? Z é justamente a parte, a saída da integração do sinal antes da parte da função de transferência.
Então, z de x é somatório, que é a integração de todos os sinais que entraram, de i igual a desde 1 até n, de wi, xi. Tudo bem? Então, essa função é uma função que recebe números, vamos supor, nos reais, no R2, e devolve um número só. Então, ela recebe dois argumentos e devolve um só. É uma função do R2 no R. E que tem esses parâmetros ômega, que são, ômega não, W, que são os pesos das sinapses. Falando desse jeito, bom, deixa eu só reescrever mais uma vez isso aqui, para ficar então f de... Eu vou até sumir com o z agora. Eu vou sumir com o z, porque como eu já sei qual é a expressão de z, eu já posso escrever direto f em função de x vetor, que ficaria 1 sobre 1 mais e elevado a menos, vou sumir com o z, eu não quero mais essa função aqui, isso aqui foi só um intermediário para a gente entender passo a passo o que está acontecendo. Se eu colocar tudo de uma vez aqui, fica somatório dos wi's, x's. Aí você fala para mim, putz, que complicado, está matematicamente correto, mas está complicado. Por isso que a gente gosta de escrever as redes neurais naquele formato gráfico, porque ela ajuda a entender o que está acontecendo matematicamente. Nesse caso 2D, pode até parecer que aquilo lá é uma frescura, um exagero, desenhar daquele jeito de esquema, em termos de esqueminha, porque é muito mais fácil colocar essa expressão aqui e acabou. Mas depois, quando a rede neural ficar mais complicada e tiverem mais entradas, e as entradas forem, as saídas de um neurônio forem entradas de uma próxima camada de neurônios, aí já vai ficar muito difícil escrever desse jeito, mas a representação gráfica continua a mesma. Vou representar graficamente esse daqui que nós estamos vendo agora. Como é que fica esse neurônio aqui? Esse neurônio nada mais é do que o quê? Você tem duas entradas, x1 e x2, duas entradas. Essas entradas são combinadas no integrador, que eu vou colocar o simbolinho de soma aqui dentro só para representar isso aqui, para representar essa parte aqui. Vou colocar o ômega 1 e o ômega 2 aqui na setinha da sinapse do neurônio para representar essa multiplicação aqui. O resultado dessa soma, ele é enviado para uma outra função, que é a função de transferência, que eu vou desenhar um símbolozinho desse jeito assim, que é para representar a nossa sigmoide. E, finalmente, a resposta disso é a nossa saída, que eu vou chamar de F. Não, vou chamar de Y. Então, Y é o nosso F de X vetor. Então, olha só, isso que está desenhado aqui é a representação gráfica desse monstrinho aqui, dessa função. De novo, chegam duas entradas, x1 e x2, está aqui. Os x estavam aqui, vai do 1 até n, na verdade, você podia ter n. É que nesse caso aqui, n é igual a 2. Tudo bem? Duas entradas, do x1 e x2. Multiplica cada uma das entradas por um peso, o w, cada um com o seu peso, o x1 é multiplicado pelo w1, o x2 é multiplicado pelo w2, soma tudo, integra todos esses sinais. O resultado disso, que é um número, uma coisa só, é enviado para a função de transferência, que no nosso exemplo é sigmoide, depois nós vamos trocar, e por sua vez, quando a função de transferência faz a parte dela, ela devolve y. Então, essa é a representação gráfica desse monstrinho aqui, dessa função. Quando eu fiz 1 sobre 1 mais e elevado a menos z, eu estava falando disso, desse pedacinho aqui, como se isso aqui fosse z, percebe? Como se essa função, como se a resposta dessa parte de integração fosse o número z, que por sua vez é enviado para a função de transferência sigmoide, para daí dar a resposta. Tudo bem? Se eu quisesse fazer uma função de transferência diferente, eu só ia mudar esse pedaço aqui. Vamos supor que eu queira fazer uma função de transferência diferente. Esse pedaço aqui é a soma de wi, xi.
desde indo de 1 até n, que no nosso caso é n igual a 2. Muito bem. Então, esse pedaço é esse pedaço é esse, e aqui é onde acontece a multiplicação entre o peso e a entrada da sinapse. Vamos supor que eu quisesse uma função diferente. Na verdade, vamos dificultar um pouco mais, vamos aumentar a generalidade disso aqui. Deixa eu copiar aqui para não apagar isso. Vamos supor que eu quisesse uma função diferente. Agora eu não quero mais a sigmoide. Por algum motivo você quer alguma outra função. Vamos mudar a função de transferência. Vamos voltar para aquela primeira que a gente fez, que era mais simples, que é uma função dura, que fica assim, ó. O que quer dizer esse símbolozinho? Esse símbolozinho, então, não é mais isso. Esse símbolozinho é uma função desse tipo aqui, ó. Ela vale 0 quando x é menor do que 0 e vale 1 quando x é maior, x não, z. Vamos confundir com x, que é esse x aqui. Vamos chamar de z para não confundir. É uma função desse tipo. Ela é 0 se z for menor que 0 e é 1 se z for maior do que 0. Por que a gente fez isso? Isso aqui é um modo de representar matematicamente um if. O que isso aqui está dizendo? Olha, se o que quer que seja que vem dessa parte aqui for maior do que 0, if maior do que 0, if z maior do que 0, então 1, else 0. É isso que essa função está falando. É uma forma matemática de fazer um if else. Como? Desculpa? Eu estou chamando... a pergunta foi se era z ou é f. Na verdade, eu estou chamando... f é essa função inteira aqui. E z é a entrada dela. Tá vendo? Então, se z, que é a entrada dela, for maior que 0, ela responde 1. Se z, que é a entrada dela, for menor do que 0, ela responde 0. É uma forma matemática, em termos de função, de codificar o if, entendeu? Esse é outro tipo de função de transferência que a gente pode ter. Existem outros, a gente tem que ver aqueles... A gente tem 4 funções de transferência clássicas que a gente tem que saber, são essa daqui, a sigmoide, a gaussiana e a tangente hiperbólica, que eu espero que a gente faça hoje. Tudo bem? Essas 4. Bom, tem mais uma coisa que a gente pode dificultar, digamos assim. Dificultar não, aumentar a generalidade. Incluir o tal do bias. Existe um elemento que é um elemento externo, que é o bias. Se você vê o jeito que eu construí esse neurônio aqui, você percebe que ele é função total do x1 e do x2. Ele só depende do x1 e do x2. Mas se o x1 e o x2 forem 0, quer dizer, não tiver input nenhum, não tiver estímulo nenhum para o seu neurônio, qualquer que seja os pesos que você tem aqui, vezes 0 dá 0, somando dá 0, e esse cara só vai receber 0 de entrada. E isso não é uma coisa muito genérica, você pode querer ter outras entradas, algum tipo de entrada constante padrão. Então existe uma coisa que se chama bias, que é justamente um cara que não depende da entrada, mas que também é uma informação integrada no integrador aqui para ser enviada para a função de transferência. Vou chamar de B. Na literatura você vai ver bastante B como sendo o bias, que não tem, na verdade ele pode ter um peso também. Na verdade, em vez de escrever bias entrando direto aqui, um jeito bacana e mais genérico, que é o que a gente está fazendo, é o que a gente fez, fica bem mais bacana, é você fazer o seguinte: vamos fingir que na verdade tem 3 entradas, x0, x1 e x2. Só que o x0 ele vai ser sempre igual a 1. É um jeito alternativo de modelar. Em vez da gente ficar fazendo entradas mais um bias, vamos fingir que todas são entradas, mas o x0 é sempre 1. Então, o x0 entra no seu lugarzinho, ele é recebido pelo neurônio, o x1 também, o x2 também, todos eles vão ser enviados para o integrador, cada um tem seu peso, esse aqui fica como estava antes, W1, W2, e agora nós vamos introduzir um W0. Percebe que colocando x0 igual a 1 e introduzindo o peso W0, é como se tivesse o bias, né? É a mesma coisa que se tivesse feito um bias aqui. O B é justamente o W0. Porque se você imaginar que esse B é um peso
Se eu decompuser isso daqui como se fosse, tá? Um x0 e um w0 que é igual, um w0 que é igual a b, ficaria exatamente igual. Entenderam o truque? E por que eu estou fazendo isso? Para dificultar? Não. Para ficar mais genérico, para eu poder escrever, para ficar tudo dentro de um framework só, para eu poder escrever que, na verdade, este cara aqui vai receber a soma, em vez de i começar no 1, vou fazer começar no 0. Até n nesse caso aqui vale 3, de wi, xi. Percebe que ficou elegante, ficou tudo... Desculpa, pode falar. Desculpa, n igual a 2, tá certo. Desculpa, vai até 2, não vai até 3. Muito bem, se eu começo no 0, eu continuo indo até 2. Tá certo, isso mesmo. Viu? Eles estão acordados. Esse aqui vai ser o resultado desta parte aqui, do integrador. Aí ele pega esta... Eu vou até botar ele mais perto aqui. Para ficar claro que ele vem daqui. E aí, o resultado dessa função, eu posso até chamar isso de z. Por simplicidade, viu, senhores? Esse z não é necessário. Eu só estou introduzindo ele para ficar claro de que uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Então, uma vez que o z foi definido, é um número. Não preciso mais saber dessas entradas. Uma vez que elas foram integradas nesse z, um número final, não interessa mais isso aqui. O que interessa é a próxima parte, essa parte bonita da modularidade da rede neural, do neurônio. Uma vez que essas informações foram integradas nessa parte aqui no integrador, ele passa para frente, você não precisa mais saber o que aconteceu. Aliás, se você parar para pensar, você pode perceber que podem ter diferentes entradas que geram o mesmo z. Quer dizer, diferentes combinações de entradas que, quando integradas, geram a mesma resposta. Isso é outra coisa bonita. Por exemplo, se o x1 for igual... Vamos supor que os dois pesos aqui são iguais, tá? W1 igual a 20 e W2 igual a 20 também, faz de conta. Se x1 igual a 10.1 e x2 igual a 35, vai dar uma resposta. Mas se o x2 for igual a 10 e o x1 for igual a 35, se eles inverterem os valores, vai dar a mesma resposta, percebe? Porque o integrador aqui, ele gera esse sinal integrado, essa soma ponderada, e depois que o z foi feito, ele não pergunta quem era quem. Você não precisa mais saber quem era x1 e quem era x2, quanto valia exatamente x1 e x2. Uma vez integrado o sinal, ele é propagado de forma que você perde a identidade de quem foi quem que entrou, mas o que importa é que tipo de estímulo global foi dado. Isso é uma propriedade importante desse neurônio. Bom, aí fiz essa integração e gerei um z. E aí ele foi enviado para a função de transferência. Vou continuar com o nosso exemplo sigmoide, que é uma coisa assim. A sigmoide vai ser calculada, então... 1 sobre 1 mais e elevado a menos z. O resultado, vou chamar de y o resultado disso, e o resultado disso é a nossa saída y. Então você vai ter no final aqui o seu y. Tudo bem? Então esse é o resultado do nosso neurônio. Nosso neurônio é esse monstrinho aqui. Essa parte pode ser modificada. Essa aqui a gente em geral não modifica, deixa a integração desse jeito mesmo. Os pesos são parâmetros do seu neurônio também. Então, as entradas são essas, mas só as entradas não especificam o problema inteiro. O seu neurônio, ele fica especificado, totalmente especificado, quando você dá os valores de ômega. Quando você dá os valores de ômega e quando você diz qual é a função de transferência, você basicamente falou qual é o seu neurônio. Tudo bem? Uma vez definindo qual é o seu neurônio, você pode até abstrair tudo isso aqui e botar uma caixa preta. Falar, esse aqui é meu neurônio, caixa amarela no caso. Esse é o seu neurônio, que recebe 3 coisas. Mentira, ele recebe 2 porque a terceira é fixa, sempre 1. A terceira sempre é 1. Recebe 2 coisas, recebe 2 informações numéricas, integra elas de uma forma que está especificada pelos 3 parâmetros e pela função de transferência e cospe y. Teoricamente, uma vez definido o neurônio, você nem precisa ver o que tem aqui dentro mais. Tudo bem, senhores? Faz sentido? Fala, pergunta. O neurônio seria tipo assim,
Então, esse conjunto todo seria cada bolinha dessas no começo. A pergunta é se o neurônio é o conjunto todo ou cada uma dessas bolinhas. É o conjunto todo. O conjunto, esse aqui é o nosso neurônio. E ele é feito de partes. A parte das sinapses, basicamente, como é que eu peso cada entrada. Deixa eu escrever isso. Neurônio. Sinapses, que é basicamente como são, vou colocar entre aspas, pesadas as entradas X vetor. Tá muito feio esse X vetor, talvez eu volte para notação de físicos mesmo. Vou botar assim, vai. Porque senão depois em casa vocês não vão entender nada. Tá muito feio esse negrito. As sinapses, a parte de integração, que é, entre aspas, a soma. E a parte da função de transferência. Que recebe o sinal integrado e dá resposta baseada nele. Tudo bem? Tudo isso junto é o nosso neurônio. Uma vez definido o neurônio, você não precisa mais saber como que essas três partes diferentes estão funcionando. Mas para definir o neurônio, você precisa dos pesos, que eu vou chamar de W vetor, porque você precisa do W0, W1, W2, ou se for N entradas, W0, W1, W2, Wn. Você precisa dos Ws e você precisa de uma função de transferência F. A integração é sempre a soma, então não precisa definir isso. São parâmetros para especificar o neurônio. Tudo bem? Fez sentido? Melhorou? Respondeu? Muito bem. Então tá. Vamos voltar aqui no nosso neurôniozinho. Então tá, vou desenhar ele aqui embaixo de novo. Então, se você quer fazer uma função de transferência sigmoide, o que você está fazendo é 1 sobre 1 mais e elevado a menos somatório de i indo de 0 até n, vou deixar n genérico, wi, xi. É isso que você... Esse é o resultado, esse é seu y. Esse é o resultado do seu neurônio sigmoide. Que em desenho significaria chegar x1, x2, xn e o x0 que eu estava esquecendo já. Todos eles chegando... Estou colocando genérico agora, tá? Já não é n igual a 2 mais. Genérico. É uma extensão do que a gente fez para n igual a 2. Todos eles chegando nas suas receptores aqui. Aqui tem 3 pontinhos. Aí, todos eles enviam seu sinal para um integrador. Três pontinhos aqui porque tem N pesos. Tem o W0, W1, W2 e assim vai ainda até chegar no WN. Uma vez feita essa continha, que é essa parte aqui, essa parte é isso aqui, ó. Uma vez feita esta integração, ele envia a resposta, que é um número só, um número só, ele envia pela função, nesse caso, sigmoide, que é 1 sobre 1 mais e elevado a menos 1z, onde z é o numerinho que saiu daqui, que é esse pedaço aqui, vou botar colorido, esse pedaço aqui todo, não, na verdade já é esse aqui, né?
Já é isso aqui tudo. Isso aqui tudo é o nosso Z, que foi integrado e é enviado para esse cara, que por sua vez, finalmente, dá uma saída Y. Tudo bem? Deu para entender? Vamos supor que eu quisesse uma outra função de transferência. Esse é um exemplo, o sigmoide é um exemplo. Vamos fazer uma outra. Vamos fazer, sei lá, vamos fazer uma função de transferência gaussiana, que era a próxima que a gente tinha que ver. Vamos fazer uma função de transferência gaussiana. Qual que é a função de transferência gaussiana? Primeiro a gente tem que definir qual que é a gaussiana, afinal. O que é uma gaussiana? É a função desse jeito aqui, ó. Não vou botar x para não confundir, vou botar z. Z, porque z é a saída do integrador, tá? O que é uma função gaussiana? É uma função dessa forma aqui, talvez vocês já tenham visto ela na vida. Raiz de 1 sobre sigma, e elevado a menos meio de x menos alguma média dividido por sigma 2. Essa é a gaussiana. Ela tem dois parâmetros aqui, o mi e o sigma, que é a média e o desvio padrão. Parâmetros da gaussiana. Então, se eu usar essa função como função de transferência, agora eu vou desenhar de novo o nosso neurônio, só que agora eu vou fazer bidimensional, n igual a 2, só para não dificultar muito, aí depois a gente passa para o n genérico, e agora eu vou mudar a função de transferência. Então, tem o x0, que é sempre igual, não esquece que ele é sempre igual a 1, vou botar até aqui do lado, ele é sempre igual a 1, x0, x1 e o x2, só bidimensional por enquanto, eles chegam, são recebidos pelo seu neurôniozinho, são integrados na parte integradora dele, com pesos W0, W1 e W2. Uma vez integrados, isso vira um número só, que é enviado para dentro dessa nova função de transferência. Não é mais a sigmoide, é a gaussiana. Eu vou desenhar assim, por motivos que já vão ficar claros mais tarde. E, finalmente, a resposta y, quando tiver a saída dessa função de transferência. Os parâmetros aqui são esses aqui, ó. A gente precisa deste parâmetro, e precisa da média e do desvio padrão da nossa gaussiana. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. Tudo bem? Com esses 5 parâmetros, o seu neurônio, que é esse monstrinho aqui, ó, isso aqui seria o seu neurônio, a sua caixinha. O seu neurônio gaussiano, fica definido. Tudo bem? Vou mostrar qual que é a cara de uma gaussiana, só pra gente ter uma ideia de como a função é diferente da sigmoide que a gente estava mexendo antes, tá? Se vocês quiserem fazer junto aí, ó, primeiro eu vou fazer uma sequência de números que vai desde o menos 10 até o 10 e que tem tamanho, sei lá, tamanho 100 numerinhos. Muito bom. Aí agora eu vou fazer y igual vou fazer uma função primeiro, f Gauss, só para a gente saber que é a gaussiana, uma function, recebe um x, vou chamar de z para não confundir. Aliás, eu devia ter chamado de z aqui em cima também. Recebe um z, recebe uma média, que eu vou chamar de m, recebe um desvio padrão que eu vou chamar de s, e faz o quê? 1 sobre raiz de π, o que mais que era? 1 sobre raiz de π, 1 sobre 2 raiz de π, vezes 1 sobre s, que é essa parte aqui, vezes exponencial de quê? De menos meio
de, abre parênteses, x menos média, fecha parênteses, elevado ao quadrado, dividido por sigma ao quadrado. Muito bem. Acabou? Acabou. Fechou? Fechou. Muito bem. Essa é a nossa f gaussiana. Agora eu vou colocar em YG, só para y gaussiano. Vou colocar o resultado de f gauss de... Aliás, deixa eu trocar isso aqui. Em vez de x, para ficar compatível com a nossa notação anterior, eu vou chamar de z. Z vai ser a nossa sequência de números que vai de menos 10 até 10 e tem tamanho 100, tá? Então, vou colocar em y de gaussiana igual a f gauss, gauss de YG. O que mais de parâmetros que eu preciso? Eu preciso de uma média e de um desvio padrão. Só para facilitar a nossa vida agora, eu vou deixar a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, só para a gente ver a cara da função, tá? Mas isso aqui é um parâmetro, eu vou deixar média 0, desvio padrão 1, beleza. Agora vamos plotar para ver como é que ficou. Eu quero plotar Z e YG. Muito bem. Então, olha só, por isso que eu desenhei daquele jeito. Essa é a cara de uma função gaussiana, tá vendo? Você vê como ela é diferente da nossa amiga sigmoide, né? A sigmoide, deixa eu desenhar a sigmoide de novo aqui. Para os mesmos valores de Z, agora eu vou fazer f sig, de f sigmoide. Function, como é que era a sigmoide mesmo? Ela precisa de um parâmetro só, né? Precisa entrar Z, não precisa de nenhum parâmetro. Ela já estava totalmente definida. Era 1 sobre 1 mais, alguém lembra? Esp de... Vou ter que caçar ela aqui. Como é que era mesmo nossa sigmoide? Aqui. 1 sobre 1 mais e elevado a menos Z. Muito bem. Então, 1 sobre 1 mais esp de menos Z. Muito bem. Fecha esse parênteses também. Beleza. Agora eu vou fazer y sig. Vou chamar f sig para todos os z's. Muito bem, fez. Agora vamos plotar. Mas para não perder o plot anterior, deixa eu abrir uma outra janela com x11. Só para a gente poder pôr um do lado do outro. Senão ele passa por cima. Senão ele vai passar por cima dessa. Eu quero que ele faça do lado. Plot z e f... Não. Y sig. Vou fazer de outra cor. Cor igual a red. Olha só, olha a diferença entre as duas funções, tá vendo? Uma função de ativação era do tipo, se passar de 0, eu ligo. Percebe? Se passar de 0, se a integração aqui, se essa parte aqui passar de 0, a função sigmoide liga. Como assim liga? Passa do valor 0 de saída para o valor 1 de saída. E mais ainda, ela vai fazer isso de um jeito suave, de um jeito que vai subindo, e não de um jeito duro, como se for maior do que 0, então 1, se for menor do que 0, então 0. Ela não faz assim, ela faz de um jeito suave. Tanto é que se você tirar algum valor aqui, perto do, sei lá, 0.003, não vai dar 1, vai dar alguma coisa por aqui, tá vendo? Ela sobe suavemente. Mas basicamente o que ela diz é que se for maior do que um tanto, eu ligo. Onde ligo quer dizer 1. Se for menor do que esse tanto, eu nem começo. Olha como é qualitativamente diferente desta daqui. O que essa daqui está falando? Se for menor do que um tanto, eu não ligo. Aí se for chegando perto de um valor crítico, que nosso exemplo, no nosso caso aqui é 0, porque a gente quis botar no 0, lembra? A gente pôs a média no 0 porque a gente quis, mas não precisava ser. Podia ser em outro lugar, sabe? Aqui nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui, eu botei a média no 0 porque eu quis, mas não precisava ser no 0, podia ser em outro lugar. Enfim, voltando, o que está falando aqui qualitativamente? Que, à medida que você vai chegando perto do valor crítico aí, do valor médio, do valor de ativação, ele vai aumentando, ele vai respondendo cada vez mais. Só que se você passar muito desse valor, ele volta a desativar. Olha só como é diferente o comportamento desse. Ó, nesse aqui passou do valor de ativação, que nesse caso aqui é 0, eu ligo. Mesmo que seja
200. Se sair 200, ele liga. Se sair 10, ele liga. Se sair 5, ele liga. Se sair menos 10, ele não liga. Esse aqui é diferente. Se sair 200, ele não liga. Se sair 10, ele não liga. Se sair 5, ele não liga. Se sair menos 5, ele também não liga. Percebe? Ele só liga, ou digamos, ele só tem uma resposta à medida que você chega dentro de uma janela, e essa janela também foi definida, está aqui, ó. Quando a gente definiu a variância da nossa gaussiana, a gente definiu o tamanho da janela onde o nosso neurônio responde aos seus estímulos. Aqui, se eu mudasse para maior, a janela ficaria maior, poderia ficar mais gordinha. Tudo bem? Mas enfim, esse aqui que a gente definiu, ele está dizendo que ele só vai ativar para respostas nessa faixa. Muito ele não ativa, pouco ele não ativa. Ele é mais sofisticado do que esse daqui, que ativa ou não ativa. Eles servem para coisas diferentes. Tudo bem? Fez sentido? Não? Bom, então deixa eu voltar aqui no meu desenho. Então, esse é o nosso neurônio gaussiano. Do mesmo jeito que tem o neurônio gaussiano com duas entradas, a gente pode fazer um neurônio gaussiano com muito mais entradas. Vamos fazer um neurônio gaussiano genérico. O neurônio gaussiano genérico ficaria assim, x0, que é sempre 1, eu não vou nem escrever mais, tá? Não esquece, o x0 é sempre 1. Por definição nossa, para poder tratar todo mundo dentro da soma de uma vez só. Não, o x0 é sempre 1. Ah, isso, entendi o que você falou. Para poder ter o W0 e não precisar mais do bias, exatamente. x1 até xn é igualzinho, é a mesma coisa, só que vai até n. Eles entram aqui nos seus receptorzinhos, são multiplicados por seus devidos pesos na sinapse até chegar no último. São todos enviados para o integrador, que integra esse sinal todo, dá para a função de transferência nesse caso. Você entendeu agora por que eu desenhei desse jeito? O símbolozinho da função de transferência? Porque é justamente a carinha da nossa função. Por isso que a gente desenha a função de transferência assim, ou desenha assim se for uma sigmoide, ou desenha assim se for o if-else, que é para que meio já dá a intuição do que a função faz para você, tá? Como que é a ativação dela. E aí, uma vez feito isso aqui, ele dá a nossa saída. Muito bem. Vamos escrever isso matematicamente? Porque até agora aqui é esquematicamente um desenho de um neurônio. Vamos escrever isso matematicamente. Y é igual ao que, então? Y é igual a 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre sigma, esse é um parâmetro que a gente chamou de 1 naquela hora, mas é um parâmetro livre, que tem a ver com o tamanho da janela onde ele aceita respostas, e elevado a menos meio de, eu vou deixar z aqui, que a gente vai trocar daqui a pouco pela coisa certa, menos outro parâmetro, μ, que é a média. A gente colocou 0 aquela hora, mas tem tudo a ver com onde que está a janela, onde que está o valor tal que ele se ativa. A gente botou 0 aqui para facilitar a nossa vida, mas podia ser, sei lá, 200, menos 20, sei lá, podia ser qualquer outro valor, bastava mudar aqui, ao quadrado, vezes 1 sobre sigma quadrado. E por que eu deixei um espação aqui? Porque isso aqui, esse z, na verdade, é o resultado dessa integração aqui. Ou seja, somatório de i indo desde 0, porque a gente faz com 0 agora, até n de wi xi. Esse é o nosso neurônio gaussiano. Nosso neurônio gaussiano nada mais é do que a resposta dessa formulinha. Aí você pode estar pensando, pô, mas se é assim, por que você já não deu a formulinha logo de uma vez? Porque depois, senhores, vai começar a ficar complicado. Agora, essa é extra agora, tá? Você segura aí. A partir de agora, o que eu vou falar não era para você saber hoje, é só para dar um gostinho do que vai vir. Imagine então que, agora sem fórmulas matemáticas vai ficar difícil por a fórmula, mas imagine então agora uma coisa assim, que vai de x0, x1 e x50, 50.
50 entradas. Não, vamos supor que é uma imagem. Uma imagem, vamos supor que a sua entrada é uma imagem. E cada pixelzinho é uma imagem, sei lá, 10 por 10. Pequena. A imagem 10 por 10 é um ícone, é um negócio pequenininho, certo? Você quer maior? Não, vamos botar... Não, vamos fazer real, vamos fazer mais... 10 por 10 é muito xarope. Ninguém tem uma imagem 10 por 10. Vamos botar uma imagem 255 por... Não precisa ser quadrado também, né? Mas vamos fazer quadrado. Não, vamos fazer quadrado não, senão você vai pensar que só pode ser quadrado. Vamos fazer 255 por 300. Então, quantas entradas tem? Não sei, vamos ver aqui. 255 vezes 300. Nossa, 76.500. Então vai até os 76.500. Desde o x0 até o x76.500. Cada um dos pixelzinhos é uma entrada. E agora imagina todos eles indo para o neurônio. Para um neurônio. E aí eu vou desenhar só uma caixinha aqui para simbolizar tudo que esse neurônio faz. Seja lá o que tiver aqui dentro. E aliás, vou botar só um símbolozinho aqui, assim, só para você ter uma ideia do que ele faz. E aí, estou escondendo os detalhes de você aqui dentro, tá? Agora, essa é uma camada. Você pode ter outro neurônio aqui. Quem falou que a gente tem um neurônio só, não é mesmo? Tem o Tico e tem o Teco. Tem no mínimo 2, não é verdade? Então, imagina que tem outro aqui. Agora, esse neurônio aqui não precisa ser igual a esse. Em geral, para facilitar a vida, a gente faz camadas de neurônios que são todos iguais, é claro, né? Mas não precisa ser. Você podia me fazer uma mistura doida. Se funcionar, tá valendo. É lógico que ninguém faz isso porque fica muito difícil. Mas vamos supor que você tem outro igualzinho aqui. Agora, as mesmas entradas também podem ser enviadas para esse cara aqui. Aqui dentro, esse senhor aqui, ele tinha como parâmetros um ômega vetor, que era ômega 0, ômega 1, ômega 2 até o ômega 76.500. E esse outro cara aqui, ele não precisa ter os mesmos valores. Ele pode ser o mesmo neurônio, o mesmo tipo de neurônio, mas com outros pesos de sinapse. Um neurônio mais gordinho, sei lá. Não, tá bom, estou exagerando. Mas vamos supor que um neurônio um pouco diferente, que é igual, mas não é igual. É o mesmo tipo, mas não é igual. Fala. Mas, por exemplo, nesse caso, um tem peso, outro tem outro peso. Pode ter outro peso. Isso na prática, assim, como seria um fator de falar assim, não, é que eu quero tal resultado, então eu preciso colocar um peso tal. Então, na prática... Porque assim, como você estava lendo, falando sobre os neurônios, certo? Assim, ele colocava, seja um peso 001. Seja daí eu falei, tá, é 1001, mas... Eu acho que a sua pergunta, eu vou reformular a sua pergunta, ver se é isso. Na verdade, o que você está perguntando é de onde sai esse trem? Por que você vai querer fazer diferente? Nesse exemplo que eu estou fazendo agora, porque eu estou mostrando o que é um neurônio para vocês, eu não estou dizendo de onde eles vieram, eu só estou dizendo que seja um neurônio que tenha os seguintes pesos. Só que na prática, ninguém fica sonhando com os pesos, adivinhando os pesos. Na prática, os pesos são aprendidos. Então você tem uma rede neural burra, que não sabe nada. Uma criancinha de 3 aninhos. Não, uma criancinha de 3 aninhos sabe bastante. Um recém-nascido. Aliás, falando de recém-nascido, eu preciso terminar um pouquinho antes, porque hoje é dia de fazer ultrassons. É às 10 ali, então precisa ser um pouquinho antes, vocês não se importam. Hoje nós vamos descobrir. Menino é menino, mas volta, foca. Então, na prática, a rede neural começa zerada, vazia, ela não sabe. Provavelmente com os pesos todos iguais e igual a um valor arbitrário. Aí você começa a treinar a rede, ela começa a aprender. Ela começa a ver o mundo, começa a ver exemplos, começa a tropeçar e cair, começa a perceber que não pode enfiar os 2 dedinhos na tomada. E aí ela vai calibrando os pesos, para nunca mais enfiar os 2 dedinhos na tomada. Para nunca mais mexer com o cachorro do vizinho, ela vai aprendendo. Aí esses pesos, existem algoritmos para fazer isso, aí esses pesos vão chegar em algum valor. Isso que é aprender os pesos. Uma vez que eles chegarem em algum valor, a sua rede neural agora sabe andar, sabe ir na padaria, sabe ver o troco, sabe, entendeu?
sabe reconhecer uma imagem, sabe reconhecer o terrorista na foto, sei lá, sabe reconhecer o câncer. Porque toda vez que tiver uma bolinha, estou chutando agora, tá? Uma bolinha com 3 negocinhos dentro, é câncer. Mas como é que a rede neural sabe isso? Ela não sabe isso. Isso que é legal na rede neural, ela não sabe nada disso. Mas você ensinou ela a, toda vez que você recebe uma imagem que tem uma bola grande com 3 bolinhas dentro, seja lá onde as bolinhas estiverem, então isso quer dizer câncer. Depois que você der bastante desses exemplos para ela vai calibrar esses pesos de modo que ela entende isso. Ela vai responder toda vez que ela encontrar bolinhas com uma bola grande com 3 bolinhas dentro. E aí, uma vez aprendido, agora você pode usar ela. Aí você pode dar imagens para ela, sem você precisar olhar, que ela já te disse se é 1 ou se é 0, entendeu? Essa é uma aplicação. Então, por que eu estou falando isso? Porque esses pesos, eles não caem do céu. Eles começam... Hoje eles estão caindo do céu. Estou te dando qualquer coisa só para a gente entender como eles funcionam. Tudo bem? Era isso que você estava perguntando, mais ou menos? E aí, o bias, ele também entra com essa de aprender? Sim. Como a gente sumiu... Ele está perguntando se o bias também entra nessa história de aprender. Sim. Lá no começo, a gente... Quando eu estava introduzindo, eu falei, imagina que você tem as entradas, mas tem também um bias, que é uma informação externa que não é do input, ela é constante sempre. Aí eu falei, em vez da gente ficar carregando esse bias, na literatura você vai encontrar dos 2 jeitos. Vai ter livros que não vão abrir mão do bias, vai ter sempre aquele B no final, e vai ter livros onde vão fazer do jeito que eu fiz, que é o que eu pessoalmente gosto mais, que é enfiar o bias para dentro do framework completo. Eu criei um W0, que é um peso também, e criei uma entrada X0 que vale sempre 1. Para dar na mesma que o bias. Só que quando eu faço isso, o peso W0 ele entra no bolo de todos os outros pesos. E, portanto, ele será aprendido também quando chegar a hora. Tudo bem? Então, agora, quando eu estou falando assim, seja um neurônio e o seu neurônio é desse jeito aqui, jogo para você, eu tô te falando que os pesos são W vetor, quando eu digo que são W vetor, eu estou falando que eu estou te dando de presente, sem você discutir ainda de onde é que saiu isso, estou te dando de presente uma rede já treinada, W0, W1, até chegar em W700, eu estou te dando isso. Esse aqui, também, mas ele não precisa ser, também tem W0, W1, até chegar em W76.500. Eu também estou te dando esse de presente. Mas o que eu quero te dizer é que esse não precisa ser igual a esse. Talvez, depois do treinamento, eles saiam diferentes. Isso que é legal na rede neural. Você não fica falando, você não precisa pensar muito sobre quanto que você vai pôr em cada um. Você deixa o sistema se virar e ele vai atribuir valores no final, que podem ser diferentes de um neurônio para o outro. Esse exemplo aqui é um exemplo xarope, que só tem 2 neurônios, mas imagine isso aqui muito pior. Do mesmo jeito que tem 1, 2, agora imagina M neurônios nessa primeira camada. Para a simplicidade, vou colocar que todos eles são desse tipo, sigmoide. Mas os pesos não precisam. Imagina M desses. Todos recebendo as mesmas entradas. Vou fazer de outra cor agora. Agora imagina, nossa, vai ficar muito grande isso. Imagina isso aqui agora. Indo aqui, esse aqui indo aqui, esse aqui indo aqui. Todos os 3 pontinhos que eu não estou desenhando também, saindo setinhas. Todo mundo chegando nesse cara aqui. E todos os outros que estavam aqui no meio. Então você imagina um negócio gigante desse. Imagina agora, se você pegar cada um desses aqui, cada um desses neurônios, e agora fizer eles serem o input de uma próxima camada de neurônio. Agora imagina esse cara mandando para esse, agora vamos botar um outro aqui. E esse outro aqui não precisa ser do mesmo tipo. Ele pode ser do tipo gaussiano, por exemplo. E aí todos... Tá dando nó na sua cabeça já? Tá conseguindo imaginar um negócio monstruoso desse? Imagina de novo, você tem 76.500 entradas possíveis, cada entrada sendo um pixel. Todas elas entrando em neurônios diferentes, que podem ter os mesmos pesos ou não. Aqui tem M deles, em um monte. M pode ser grande ou pode ser só 10, vai. 10, 5, mas aí já é bastante. Cada uma dessas entradas mandando...
cada uma dessas entradas mandando informação para cada um dos neurônios. E aí quando eles terminarem, quando cada um terminar, eles devolvem um número, certo? Aí eu posso pegar esse número que cada um devolveu e, por sua vez, fazer uma próxima camada de neurônios. Nesse exemplo, um só. Que recebe, é como se esse cara aqui, é como se esse fosse o X1', digamos assim. E esse aqui vai ser o X2'. E esse aqui vai ser o XM'. Tudo bem? Essa coisa pode ficar muito grande. Do mesmo jeito que eu coloquei um desse, imagina que eu coloque mais 10 desses. Aí eu ficaria com uma monstruosidade desse tipo aqui. Imagina uma monstruosidade desse tipo. 1, 2, N. E aí eu posso... 1, 2, 3... Então aqui tem M... Não, vou fazer de outra cor. Então imagina que tem X... Desde X0 até XN entradas. Então aqui tem... deixa eu ver aqui. Aqui vai ter... N elementos, que por sua vez levam para uma camada de tamanho M neurônios, que depois, quando terminarem, jogam numa outra camada de tamanho, sei lá, M, N, O. E assim sucessivamente. Imagina você fazer isso com zilhões de camadas. Senhores, sejam apresentados ao vosso cérebro. Diz a lenda que o seu cérebro é assim. A menos que você só tenha o Tico e o Teco, que eu acho que não é o caso, senão você estaria aqui. Você vai ter um monte... Imagina o poder dessa coisa. Você não acha isso bonito? Fala sério, cara. Pensa que o seu cérebro é isso. É por isso que a gente faz tudo que a gente faz. Imagina tudo isso. Com vários. Não estamos falando de 1, nem 2, nem 20. Estamos falando de vários. E eles estão interconectados. E pode ter coisa que sai daqui e entra aqui também. Em geral, a gente não faz isso em redes neurais, porque senão vai ficar muito complicado. Mas não é legal? Várias camadas. Multi-layers. Não é legal? Fala, pergunta. Uma vez eu estava lendo sobre... Uma vez eu estava lendo e que tinha um supercomputador numa super universidade, lá num lugar assim, que tinha conseguido fazer o comportamento de uma abelha. Eu lembro dessa história. Alguma coisa assim. Eu lembro dessa da abelha, que daí tinha uma rede neural muito grande e aí conseguiram a abelha que era 0.000 do cérebro. Eu lembro evoluíram, será que evoluíram? Claro, com certeza evoluíram, mas porque depois eu não vi mais sobre, eu também não vi. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que existe um pouco de marketing em cima dessa história. Tem gente que diz que nós, os humanos, não somos só um monte de células fazendo redes neurais. Que existe algo mais, que existe vida fora da... Não. Esses papos. Mas isso não é científico, claro. Então, quando você tem uma abordagem científica para a coisa, você tenta fazer o que a gente chama de reducionismo. Vamos dividir o todo em pequenas partezinhas. Eu entendo o que cada uma dessas partezinhas faz isoladamente e vou tentar colocar todas elas e ver se surge uma propriedade emergente. Aí surge um comportamento complexo a partir de pequenas entidades simples conectadas. Aí os caras foram atrás disso e tentaram modelar o comportamento da abelha desse jeito. E aí eles falam, isso é 0,1% do cérebro humano. A gente sabe que não é bem assim. Isso é uma abordagem reducionista, é uma abordagem que diz que nós somos, em última instância, resultado da interação dessas várias partes simples, só que muitas e muito conectadas. Eu, pessoalmente, agora já estou falando de uma posição pessoal filosófica, eu acredito que sim, que é tudo molécula e tudo é assim mesmo. Tem gente que acha que não, que nós somos especiais e nós temos alguma coisa que nos diferencia dos outros animais e que nunca vai ser capturado por uma rede neural desse tipo. Porque tem o algo mais que não está sendo modelado. Então, quando os caras falam que fizeram um supercomputador que tem 1% do cérebro do homem, é conversa mole. É marketing, não é a mesma coisa, entendeu? A gente ainda não sabe, a real é essa, entendeu? Agora falando de neurociência, não falando de redes neurais artificiais, a gente não sabe ainda como a gente realmente funciona. Mas será que tem como, nesse sentido, chegar mais próximo assim, ou assim, computacionalmente falando? Então, essas redes neurais, elas só vão fazer o que você ensinar elas a fazer.
Então, por mais, vamos supor que você tem um computador infinito cuja resposta é 42, sei lá, muito grande. A pergunta para todos, a resposta para todas as perguntas, muito bem. O cara morreu não. Ah, é? O que é aniversário dele? Ah, não sei. No Google tá aí, no Google é comemorando. Depois eu vou ver isso. Suponha que você tem um computador que consegue fazer 42, muito bom. Super gigante, cara. Por maior que ele seja, mais complicado, por mais camadas de redes neurais que você tenha, o que ele vai fazer é imitar exemplos. É isso que ele faz, imitar exemplos. E diz a lenda, e isso eu acredito também, que o nosso cérebro é um pouco diferente nesse aspecto, porque a gente não imita só exemplos, a gente generaliza a partir de exemplos e cria coisas novas. Isso uma rede neural não vai fazer. Percebe como é fundamental? É um negócio fundamental. Uma rede neural, ela nunca vai pegar elementos que não estavam previstos no algoritmo e gerar um novo. Nunca. Porque o que ela faz, por mais complicado que ela tenha, por mais camadas, ela reproduz exemplos e imita alguma coisa. Os humanos, eles fazem mais do que imitar, eles são criativos. E essa é a diferença fundamental entre a gente e as máquinas, na minha opinião. Se a gente é criativo porque a gente tem um espírito e uma alma, isso são outros 500, eu não acredito nessa hipótese, mas enfim, é uma hipótese, certo? Que a gente tem alguma coisa a mais. Agora, o fato é que a gente é criativo e uma rede neural não vai ser criativa nesse aspecto, entendeu? Faz sentido, não? Vai, chega de viajar, vamos voltar aqui, que a gente... chega de viajar, senão o pessoal de casa vai achar que esse curso aqui é baseado em cannabis, sei lá. Vamos voltar aqui na realidade. Você imaginou quão complicado pode ser isso? Essas são as nossas redes neurais multicamadas. Imagina uma outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mas vamos voltar na nossa gaussiana simplesinha. Imagina se eu quisesse, no lugar disso aqui, colocar esse monstro aqui. Ou pior, esse aqui, que recebe esse, que recebe esse. Não ia ter como, de jeito nenhum, escrever uma expressão dessa. Porque dentro desse já teria outro igualzinho a esse. Imagina, vários, um dentro do outro, um dentro do outro. Ia ficar muito difícil de escrever isso matematicamente. Mas do ponto de vista esquemático, por pior que seja, você entende. Você imagina as caixinhas... Imagina as setinhas e entende o que quer dizer essa representação de entradas e camadas de neurônio. Se eu colocasse matematicamente desse jeito aqui, só que em vez desse pedaço eu ainda colocasse um outro desse, dentro desse, parece aquelas coisas de espelho, sabe? Um está dentro do outro, que está dentro do outro, que está dentro do outro. Aí você não ia entender nunca, ia faltar letra no universo para escrever essa fala. Tudo bem? Vocês entendem o porquê da representação de neurônios dessa formulinha? Podia falar, professor, eu não quero nada disso, me dá essa formulinha lógica, me dá essa formulinha logo e pronto. Só que aí você ficaria limitado a poucos neurônios. Tudo bem? Faz sentido? Muito bem. Então, com isso, eu acho que vocês já estão com cara de que a parte teórica de hoje já foi suficientemente hard. Está na hora da gente botar a mão na massa. Então, tá.